Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola para toda Santa Catarina na NDTV Record ou para esse mundão redondo no ndplay.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pro China, ele sempre manda mensagem, ó. Manda um abraço pro casal Marilene e Everaldo, que são, na verdade, o Preto e o Minhoca. A Preta e o Minhoca. A Preta e o Minhoca, tá aqui. E também pro meu sobrinho Yuri, tá? Mandei abraço pra todo mundo. Preta, Minhoca e Yuri. Legal demais. Tem mensagem da galera aí no 48 99191 4706. Ó, o Lázaro coloca assim, camisa do... Ih, passou a do Lázaro ali, não consegui ler? Vamos voltar do Lázaro? Vamos com... o Mano Costela, né? Bora pra cima do Jack. Tá ali, é o Bolassi, né? Bolassi. O Alceu Matiolo, de Curitiba, Paraná. Boa tarde, deixaram o Galo criar as esporas. Agora aguentem, abraços, tá falando do Galo do Oeste, o Concórdia. O Aldinho, de Floripa, coloca assim, ó. Boa tarde, querido Mancha e toda a mesa do Clube da Bola. Vai, Figueira, NDTV, sucesso total aqui no norte da... Ah, sou eu na foto, agora que eu vi, ó. Tô eu e o Aldinho ali, ó. Ah, legal demais, né? Isso aí tem que ser capa do Facebook. O Choco já coloca um texto mais elaborado. Choco lá, torcedor do Marcílio, lá de Itajaí. Boa tarde, Mancha e amigos. Muito triste com a péssima campanha do meu marinheiro. Uma vergonha para uma cidade tão rica como Itajaí. Nossa imensa e fiel torcida, o Choco disse tudo, hein? Não merece esse vexame. Um abraço. Tá triste, tá chateado o Choco com a participação do Marcílio. Será que a gente consegue voltar àquela primeira? Acabei não lendo a primeira ali. Fiquei papeando aqui com o Cláudio no estúdio. Acabei não lendo direito. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada. Tá ali, ó. O Jack é exemplo do fracasso em planejamento. Em uma década, acabaram com o clube. Nos resta homenagear a memória de 50 anos. O Lázaro ali, triste demais com a situação do Jack. Ó, chegou a hora de analisarmos os cenários da última rodada. Os jogos amanhã do Campeonato Catarinense prometem fortes emoções. Dá uma olhada. A hora da verdade. O Campeonato Catarinense chega à última rodada da primeira fase com muita coisa em jogo. 5 times estão classificados e 3 vagas para o mata-mata seguem em aberto. No grupo A, os classificados já estão definidos: Brusque, Avaí, Camboriú e Concórdia. Resta saber a posição de cada um. É isso que vai definir os confrontos das quartas de final. Marcílio Dias e Joinville, os 2 últimos colocados, estão eliminados e vão disputar o quadrangular da morte contra o rebaixamento. No outro grupo, tudo em aberto, ou quase tudo. O Criciúma, com 10 pontos, está classificado. O Tigre entra em campo na última rodada para garantir a primeira posição da chave. As outras 3 vagas estão em jogo. Santa Catarina, Chapecoense e Barra dependem apenas de si. E Figueirense e Carlos Renault seguem vivos na disputa. Os 2 últimos colocados do grupo B se juntam a Marcílio e Joinville no quadrangular do rebaixamento. Todos os jogos da última rodada estão marcados para domingo, 6 horas. Figueirense e Camboriú, Criciúma e Brusque, Santa Catarina e Avaí, Chapecoense e Joinville, Carlos Renault e Marcílio Dias e Barra e Concórdia. A partir da outra semana, mata-mata, valendo o título para uns e um temido quadrangular da morte para quem ficar pelo caminho. Ai, ai, ai. Deixa eu fazer um giro bem rápido. A gente vai voltar a falar do Figueirense com o Heitor, mas deixa eu fazer um giro bem rápido. Começa com o Cláudio aqui. Cláudio, na tua aposta, assim, bate pronto. Joinville e Marcílio já estão no quadrangular da morte. Ele tem esse nome porque realmente ele é perigosíssimo. Quais outros 2 completam o quadrangular? Desses 4, apenas um segue na elite da primeira divisão do futebol catarinense. É isso, né? Exatamente. Quais outros 2? Pelo desempenho e também as dificuldades do jogo, Figueirense e Carlos Renault. Ai, ai, ai. Badá! Quais os outros 2? Ai, digo eu vou com o Cláudio, cara. Eu acho que é Carlos Renault e Figueira vai para o quadrangular da morte. Emerson Luiz, alguma coisa muda ou são esses 2 aí que completam o quadrangular?
Eu acho que é isso aí, Mancha, porque a gente falou do Barra, que começou mal, mas deu uma crescida, ganha moral, confiança depois dessa vitória contra o Marcílio Dias e pega o Concórdia. Acho que mata o Concórdia, que já está classificado, e vai dar mesmo esses dois aí no quadrangular da morte para se juntar com Joinville e Marcílio. Tá certo. E a gente termina com ele que veio de branco hoje, simbolizando a paz em todos os estádios na última rodada, Renato Semensati. Rapaz, quando você não depende só de suas forças, aí você se complica. Eu vou nessa dupla aí também. Então seria Marcílio Dias e Joinville, que já estão e vão se unir a eles, segundo a opinião aqui de bate-pronto do pessoal do Clube da Bola. Claro que a bola rola só amanhã, Carlos Renault e Figueirense. Vamos então para o Orlando Scarpelli, falar com o Heitor Machado, hora de falar sobre a queda do técnico Vaguinho Dias no Figueirense e a preparação do Furacão para a última rodada, agora com técnico interino. Boa tarde, Heitor, conta tudo. Fala, meus amigos, tudo bem? Um abraço para todo mundo que nos acompanha no Clube da Bola. Olha, não subestimem o poder do clássico. Há exatamente uma semana eu falava desse mesmo ponto aqui do estádio Orlando Scarpelli, era a véspera do jogo contra o Avaí e um clima super tranquilo aqui no Figueirense. O Alvinegro perdeu o clássico, voltou a perder no meio da semana para o Concórdia lá no oeste do estado e o Vaguinho Dias foi demitido. Agora, última rodada da primeira fase, o Figueira tem uma decisão contra o Camboriú aqui no domingo e será comandado pelo Henrique. O Henrique foi jogador do Figueira, tem muita história entre 2005 e 2007, era titular daquele time do Figueirense que foi finalista da Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense e agora busca escrever a sua história como comandante do Alvinegro, pelo menos no domingo, de forma interina. A situação não é tão simples, o Figueirense tem a mesma pontuação do Barra, mas está atrás pelo saldo de gols. E ele luta para escapar do quadrangular da morte e buscar uma vaga no mata-mata e aí sim seguir adiante no campeonato estadual. Precisa vencer em uma combinação de resultados, o Figueirense pode classificar até com um empate, dependendo do resultado do Barra, evidentemente. Mas o importante é vencer e aí tentar torcer pelos resultados que vão acabar colocando eventualmente o Alvinegro na próxima fase. Domingo, assim como todos os outros jogos da rodada, 6 horas, Figueirense e Camboriú aqui no estádio Orlando Scarpelli. Estaremos, claro, acompanhando todos os detalhes. Um abraço para vocês e um ótimo programa por aí. Valeu, Heitor, pelas informações, fera demais. Recebendo fotos aqui, né? Badá brilhando no mercado público de Florianópolis. O pessoal só bate foto quando o Badá aparece, para ver a quantidade de fãs, de seguidores que esse homem tem. E a Rô da torcida Elas, né? Mandou uma fotinha aqui. Que situação, hein, Mancha? Mas vamos conseguir! Reaja, Figueira, jogai por nós. E ela com a mão assim, tá orando aqui, fazendo uma oração pro Figueira amanhã. Vaguinho Dias, perguntei pra ti já lá no início do programa, Cláudio. E o Henrique ali, teremos chances, teria chance, como diz o Manezinho, teria chance do Henrique continuar, ele tá como interino. No campo jogava muito, né? Passa pelo jogo de amanhã e até a gente justifica, né, a colocação de Figueirense e Carlos Renault, porque o desempenho até aqui não traz a expectativa. Não adianta a gente iludir o torcedor. Os 3 últimos jogos, o Figueirense foi inoperante ofensivamente. E aí a gente projetando, pelo que a gente viu até aqui, por isso a gente colocou o Figueirense junto com o Carlos Renault. Agora vai que o Henrique Lima, que foi jogador do Figueirense e brilhou depois no Cruzeiro, no Santos, no Fluminense, jogador que foi vice-campeão da Copa do Brasil 2007, jogando pelo Figueirense, fez um golaço lá no Maracanã, no meio da rua, quem lembra, né? E ele, se ele conseguir reinventar essa equipe do Figueirense, até a situação é a seguinte, para o pessoal de casa entender. O que separa o Figueirense, por exemplo, do Barra, que para mim é os 2 enfrentamentos, o Chapecoense não vai deixar escapar contra o Joinville combalido, com muitas dificuldades, e também a questão de Santa Catarina, um empate salva, né? Vamos dizer assim, e classifica. Então o que fica é o jogo entre Figueirense e Barra e o saldo de gols. Figueirense com -2, o Barra com 1. Por exemplo, se o Figueirense vencer o Camboriú por 2-0 e o Barra vencer o Concórdia por 1-0, quem passa, quem se classifica é o Figueirense. Agora, o Figueirense precisa melhorar desempenho. E o que eu gostei na coletiva de sexta-feira, nesse sentido do Henrique Lima, ele falou 2 coisas. Eu preciso trabalhar o mental, porque o tempo de treinamento inexiste. Jogou em Concórdia, chegaram na madrugada de sexta-feira. Treinamento é hoje, está acontecendo e o jogo já é amanhã, às 6 horas da tarde. E o segundo ponto, mais importante, não adianta trocar treinador e a responsabilidade é quem decide lá dentro. E ele já falou, responsabilidade dividida, que é os caras que vão decidir amanhã. Então, Mancha, se ele fizer um jogo e de reinventar essa equipe,
potencializar ofensivamente esse time e vencer por 2-0 um Camboriú, lembrando que hoje, se terminasse hoje e não tivesse a rodada de amanhã, Avaí e Camboriú jogariam e o Avaí teria o benefício de jogar 2 jogos em Florianópolis, porque o Camboriú ele está jogando no Scarpelli. Não sei se nesse caso, se acontecer, se a diretoria do Camboriú, para não favorecer o maior número de torcedores do Avaí, não mudaria a praça, mas hoje vem jogando no estádio Orlando Scarpelli. Então, o maior questionamento aqui é que ainda é possível, de repente, um Santa Catarina, o Avaí precisa da primeira colocação para jogar na ressacada, de repente vencendo lá, né, um escorregão da Chapecoense que ninguém acredita, mas se acontecer, e a questão do saldo de gols. A maior interrogação é, Figueirense vai fazer a parte dele? Pelo que vem jogando até aqui, não demonstrou. Quem sabe o Henrique Lima mude essa história amanhã e mude a história em início de carreira. Ele que terminou lá na CBF, né, a CBF Pro, né, aquele curso Pro para treinador. Vamos ver amanhã e o trabalho dele já começa a ser analisado. Legal, na CBF Academy. Academy. Fazer o seguinte, tem o palpitômetro Sicredi, né? O Figueirense tem jogo importante. Os nossos comentaristas já deixaram seus palpites. Você pode mandar também para Figueirense Camboriú. Pode colocar na tela. Quero ver o que o Badá falou desse jogo. Eu, de chapéuzinho, vou no 2-1 Figueirense. Tô acreditando. O Cláudio vai mais econômico, 1-0. Kaká, lá de Itajaí, diz que é 1-1. O Badá foi de 2-1. Mesma opinião minha ali. Mesmo palpite veio o Everson 2-1. E também o Renato 1-0. A gente percebe, olhando isso, que fora o empate do Kaká, todos apontaram vitória do Figueirense. Figueirense vence, mas esse não tira o saldo de gols, né? 2-1 não tira, Badá. Se der 1-0 Barra, não tira Badá, o saldo de gols. todo mundo apostou na vitória e o Kaká vai de empate. Kaká não quer muitas emoções na última rodada, Badá. Eu acho que o Figueirense, até pela pressão que está, né? Pela pressão que está, precisa muito da vitória. Agora, o Concórdia vai jogar de sangue doce. O que não se esperava, vamos falar a verdade, era essa vitória do Barra diante do Marcílio Dias. E aí o pepino sobrou o Figueirense. Então, o Barra depende apenas de si, tem que fazer o mesmo resultado que o Figueirense. Então, o Figueirense eu acho que até ganha, mas infelizmente eu acho que é rebaixamento. Tá. Em falar da Chapecoense, Chape apresentou oficialmente seu principal reforço para a Série A e o Eduardo Forão acompanhou a coletiva de Yannick Bolasie, e traz todos os detalhes pra gente. Boa tarde, Forão, conta tudo. Hi, Mancha, good afternoon for you. How are you today? Falando em inglês, porque a Chapecoense apresentou Yannick Bolasie, jogador que é do Congo, mas tem aí uma carreira muito longa por clubes ingleses e trouxe o inglês aqui para Chapecó, pelo menos para dentro da Chapecoense, deu uma entrevista coletiva na apresentação, falando em inglês, com tradução aqui do pessoal da Chapecoense. O jogador que está gerando muita expectativa aqui no Verdão, finalmente vestiu a camisa do clube e disse que está preparado, está se preparando aí, está seguindo os treinamentos do departamento científico para estar pronto para estrear pela Chapecoense. A tendência é que isso não ocorra amanhã contra o Joinville e que ocorra apenas na quarta-feira no duelo contra o Santos, o primeiro da Chape na Série A do Brasileiro dessa temporada. Talvez nem comece como titular, mas a tendência é que ele fique à disposição do técnico Gilmar Del Pozo. A gente separou aí um trecho da entrevista do Bolasie, ele falou inclusive sobre a posição dele. O Chapecoense está com uma carência de centroavante e ele falou se ele pode jogar nessa posição ou não. Acompanhe. Em toda a minha carreira eu joguei em várias posições. Algumas vezes joguei de centroavante, então a adaptação a essa posição não é um problema. Tá aí, Yannick Bolasie, atacante da Chapecoense, vai vestir a camisa 11 do Verdão. Muito simpático, muito solícito com a imprensa, muito sorriso, né? Um jogador realmente carismático e tá, como eu disse, né, rolando uma expectativa muito grande em relação a esse jogador pela Chapecoense. Segundo o clube dele aqui em Santa Catarina, vai disputar mais uma Série A de Campeonato Brasileiro, atacante, 36 anos, expectativa de muitos gols aqui na Arena Condá. Volto com você, Mancha. Valeu, Forão, tá aqui prestando atenção. Badá, 2 perguntas, né? Uma observação, que bonita ficou essa camisa da Chape com um detalhezinho em dourado, né? Internacional essa camisa. E a outra, Badá, cara a cara com o Bolasie, na coletiva. Lança aquele inglês ou vai no francês? Messi. Eu não, na verdade, não fui na apresentação, né? Deixei mais para os setoristas, mas eu estava pronto para perguntar what's your name? Aí ele ia responder e eu ia dizer thank you very much,
que são as duas frases que eu sei falar em inglês, são essas duas aí. Daí você resumia o nosso diálogo nessas duas frases. Camisa é bonita, é uma homenagem ao Atlético Nacional de Medellín, até por conta de 10 anos da tragédia, né? Agora, bonita camisa, ok, mas pra achar não é fácil. Tipo, Extra GG, já cansei de procurar e desistir. Não acha, não tem. Então, vamos caprichar, né, gente? Chapecoense anda meio insatisfeita com o que está produzindo o material aí. Mas, enfim. Mas é um jogador que chegou realmente, assim, com uma aceitação muito grande, uma aprovação muito grande por parte da torcida. Mas o Renato pode falar melhor, ele não é centroavante. Às vezes que eu vi ele jogar, ele é mais... pode até jogar como centroavante pelo meio, mas a característica dele é o drible, é a velocidade, é pegar a bola e partir para cima dos adversários, meio que pelos lados do campo. Joga com a número 11. Não é aquele centroavante que a Chapecoense está precisando e que pelo jeito está atrás. Aliás, surgiu uma informação agora aí, para vocês aprofundar aí na capital, do repórter Matias Brasil, da Oeste Capital, que é um menino muito bem informado, de que a Chapecoense estaria interessada no Maurício Garcês, que é do Avaí. É uma informação aí a ser aprofundada, vamos dizer assim, né? Mas o Bolassi vai ter que entrar em forma, vai ter que treinar junto com o elenco, conhecer melhor os companheiros. Ele falou que não está pronto, até estava treinando em casa, com personal, com fisioterapeuta, mas não é a mesma coisa que treinar junto com o elenco. Eu acho que vai demorar um pouco para ele estar à disposição, mas tem que ficar o quanto antes, porque o Bolassi é titular toda a vida nesse ataque da Chapecoense. Legal, já vai passar a bola para o Renato falar também do Bolassi, porque pro lado do Criciúma a situação é confortável, mas o Tigre quer garantir a primeira colocação no grupo B. Nosso titular, Rafael Niero, é quem chega com os detalhes da preparação da equipe do técnico Eduardo Batista. Fala, Niero! Fala, Mancha, boa tarde para você, boa tarde a todos os amigos do Clube da Bola. Vamos falar da preparação do Criciúma para esse confronto contra o Brusque. Estamos aqui no CT, que aconteceu há pouco, o último treinamento preparatório, portanto, para este duelo. E falar também um pouquinho da campanha do Tigre até aqui na competição, até esta quinta rodada do Campeonato Catarinense. O Criciúma tem 66% de aproveitamento, com 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Começou muito abaixo do que entregou no ano passado e com o passar dos jogos aí conseguiu evoluir principalmente a parte física do time. E no próximo domingo, contra o Brusque, vai tentar buscar a melhor campanha da competição nesta primeira fase, que hoje é do Brusque, é o confronto direto, portanto, que acontece no estádio Heriberto Wilson. Falando do time agora, do Eduardo Batista, ele tem alguns problemas com jogadores que estão no departamento médico, já alguns em transição, outros ainda em fortalecimento, caso do goleiro Alisson, do atacante Thales, o meia Felipe Mateus, o Nicolas também, que ficou de fora da última partida por conta do desgaste dos próximos jogos que terão pela frente ainda. E entram nesta lista também o Vagninho, que sentiu a posterior da coxa direita no confronto contra o Camboriú, saiu ainda no primeiro tempo, e o Diego Gonçalves, que foi autor de um dos gols também nesta última partida, saiu logo no início do segundo tempo. A princípio nada que preocupe, né? Apenas uma questão de cansaço realmente, como disse o Eduardo, a perna pesou, né? Mas precisou sair do jogo, e é dúvida também para o confronto, mas acreditamos que nada de mais grave aí com o Diego Gonçalves. Então, o Eduardo Batista, nesse início de temporada, tendo alguns problemas muito relacionados às lesões com os seus atletas. Mas o fato é que o Criciúma entra em campo na busca aí pela melhor campanha do Campeonato Catarinense nesta primeira fase. Eu volto com você, Mancha. Valeu, Niero. Só cuidado aí, Niero. Observei atrás de você um quero-quero te rondando, hein? Cuidado, esse pássaro aí, às vezes tem ninho de quero-quero no gramado. O repórter, o jogador, enfim, o pessoal do staff ali se aproxima do ninho, quero-quero fica brabo e ataca. Renato Semensati, sua época na beira do gramado, já foi atacado por um quero-quero? Primeira pergunta. A segunda é a colocação do Badá. Será que o Bolassi poderia jogar de centroavante? E a terceira é sua análise aí das informações que o Niero trouxe pra gente. Rapaz, vamos lá então. Primeiro, eu nunca fui atacado não, mas já vi árbitro assistente passar sufoco quando fica correndo ali perto do ninho de quero-quero. Já vi algumas vezes, inclusive lá na minha cidade, lá no interior de São Paulo, é muito comum ter quero-quero fazendo ninho em campo de futebol. Mas normalmente o zelador vai lá, recolhe os ninhos quando o jogo vai começar e tal. Sobre o Bolassi, é uma grande contratação da Chapecoense para a Série A do Campeonato Brasileiro.
como o Badá colocou ali, ele não é camisa 9. Ele joga pelas beiradas, tanto pela direita como pela esquerda. O Bolassi, ele resolveu jogos individualmente para o Criciúma. Vou lembrar aqui, 2-1 lá em Caxias do Sul contra o Juventude, 2 gols dele, acabou com o jogo. Aqui, lá contra o Vasco da Gama, o Criciúma ganhou lá dentro, o Bolassi acabou com o jogo, deu giro, 360, até o árbitro falou para ele, ó, dá uma segurada que o pessoal vai começar a te pegar. Enfim, eu posso lembrar aqui mais 1 ou 2 jogos que o Bolassi individualmente acabou com esses jogos. Ele vai acrescentar muito a Chapecoense. A Chapecoense não pode cometer o erro que o Criciúma cometeu, que foi colocar o Bolassi o tempo todo, uma sequência muito grande de jogos, e aí ele perdeu intensidade física, porque o forte do Bolassi é a parte física, mas ele não tem condição de jogar 90 minutos, 4 domingo. E a Série A, quando aperta, acontece isso. Aí quando chegou no final, na hora de decidir, em 7 jogos que faltavam, o Criciúma precisava de 2 vitórias. Mas o time estava sem pernas e o Bolassi também. Aí ele acabou caindo junto com o time. Mas é uma excelente contratação. E sobre o Criciúma, aquela lista de jogadores que o Niero falou ali no departamento médico, são jogadores que, o Felipe Matheus, por exemplo, nem inscrito está. Até o Eduardo Batista deu uma entrevista, falou, eu conto com ele mais à frente para ser a grande contratação do Criciúma para a temporada. O Felipe foi o melhor jogador do Catarinense eleito em 23 e 24, quando o Criciúma conquistou o bicampeonato. Esse departamento médico ganhou um jogador que é titular, o Vagninho, ou de ala direita ou de atacante lá na frente, mas no jogo passado ele saiu com uma lesão na posterior da coxa. Aparentou ser uma lesão, né? Porque ele saiu até de carrinho maca e não voltou mais. O clube ainda não deu um diagnóstico sobre a situação desse jogador. No mais, é o time que o Eduardo está colocando. O Nicolas foi preservado, mas o jogo passado ele já jogou 45 minutos. Ele aparece ali treinando normalmente. Então o Eduardo deve ter praticamente a força máxima, com exceção ao Vagninho, e ao Eduardo, que tem 2 cartões amarelos. Não acredito que o Criciúma vai escalar um jogador titular importante, como é o Eduardo de Biasi, com 2 cartões amarelos, correndo o risco de não tê-lo para o primeiro confronto do mata-mata. E sobre esse primeiro confronto, quando começou o campeonato, a Chapecoense, a favorita, tal, essa coisa toda, 6 milhões a folha de pagamento. E claro, estando na Série A do Campeonato Brasileiro, é evidente que a Chapecoense, como qualquer outro que estivesse na Série A, entraria como favorito à conquista do título catarinense. Mas o cruzamento, dependendo de como for aí a rodada, ela pode colocar Criciúma e Chapecoense já de início. E eu entendo que, se for para encarar a Chapecoense, tem que ser agora, que a Chapecoense não está jogando bem. Quando entrar o Bolassi, o Enio tiver mais ritmo, essas contratações que a Chapecoense está fazendo, mais à frente, vai ficar mais complicado. Mas vamos aguardar como é que vai ficar esse cruzamento. Se eu fosse o técnico do Criciúma e fosse encarar a Chapecoense no decorrer do campeonato, eu preferia pegar agora no primeiro mata-mata. Tá certo. Vamos conferir os palpites dos nossos comentaristas. Tem palpitômetro Sicredi para o confronto Criciúma e Brusque. Pode colocar na tela. Vamos dar uma olhada aí o que a galera palpitou. Eu fui 2-1, eu tô 2-1. 2-1 pro Criciúma. O Cláudio também vai de 2-1 pro Criciúma. O Kaká não quer emoção, tá de folga, não tá no Clube da Bola, quer 1-1. O Badá vai 2-0 pro Tigre. O Emerson 2-1 também, olha só a coincidência. E o Renato acha que vai ser a vitória, mas vai vir aquela vitória econômica 1-0. Emerson Luiz, eu, você, Cláudio e Badá e o Renato também apostamos em vitórias do Tigre, em vitória do Tigre. Também, tô no 2-1. No outro placar também, 2-1 no jogo do Figueirense contra o Camboriú. O Criciúma, ele tem que aproveitar esse momento, ele é muito forte dentro de casa e eu acredito que o Tigre vence esse jogo, tá na expectativa de fechar na primeira colocação e vai fazer de tudo para alcançar esse objetivo, viu, Mancha? Legal demais. Palpitômetro Sicredi, você pode mandar seu palpite também no 489-9191-4706. Seguimos destacando os confrontos, dessa última rodada da primeira fase. Agora é a vez do Santa e Avaí. Vamos lá para Rio do Sul com o repórter Luciano Serim, que traz as informações. Fala, Luciano!
O Santa Catarina Clube, o time aqui de Rio do Sul, vai enfrentar o Avaí pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Catarinense aqui no Alfredão. Os ingressos ainda estão disponíveis tanto na loja online quanto em algumas lojas físicas em alguns pontos aqui de Rio do Sul. A gente também conversou com o técnico do time, o Betinho Nascimento, que trouxe um pouco da expectativa para esse jogo tão importante no domingo. Vamos acompanhar. Fizemos 5 bons jogos, né, onde até poderíamos ter se classificado. E agora podemos ainda um empate a nosso favor, buscando essa classificação e jogando dentro de casa, diante do nosso torcedor, né? Sem dúvida nenhuma, a confiança ela é muito grande e a perspectiva de classificação ainda maior. Acho que a entrega dos jogadores, a busca pelo resultado, pela vitória, né? Do primeiro ao último minuto, isso não vai faltar, né? O que nós fizemos em 5 partidas, nesses próximos 90 minutos, é o jogo da vida, né? Que é uma classificação, vai fazer primeiro que todo mundo fique feliz e principalmente a gente continue dentro daquilo que nós planejamos. A gente pensa em ser campeão catarinense. Para que isso aconteça, a classificação precisa vir. Então, como disse o próprio Betinho, basta apenas um empate para garantir o Santa Catarina Clube na próxima fase. Mas mesmo assim, vai manter o time de forma ofensiva. E a gente vai acompanhar o jogo aqui no domingo e vai trazer todos os detalhes na programação da NDTV. Volto contigo aí de estúdio. Valeu, Luciano, pelas informações. Rapidinho, Cláudio, a gente já falou bastante do Avaí, mas só para completar com as informações que o Luciano passou pra gente. O Avaí, pro lado do Avaí, né, tem 2 alterações, na minha opinião, obrigatória. Uma pelo cartão, o Alisson, o lateral direito, tomou o 3º cartão amarelo. Gabriel Simples, né, que jogou na zaga contra a Chape, iria para lateral, é a função de origem dele. E o Zé Ricardo, porque tem 2 cartões amarelos, e lembrando que 0 os cartões na próxima fase, mas se tomar o 3º cartão ainda nessa fase, fica fora do primeiro do jogo do mata-mata, e todo mundo sabe a importância que tem o Zé Ricardo dentro desse elenco do Avaí. Não acredito em poupar tanto, diante daquilo que a gente falou, a importância do Avaí terminar nas 2 primeiras colocações para jogar na ressacada na próxima fase, né? Isso é bastante importante. O Avaí que contratou 3 jovens e apresentou essa semana, o Alice França, que vem da base do Atlético Paranaense, Paulo Vitor, de 21 anos, que veio do Atlético Mineiro, né? E também o Guilherme Aquino, que veio da base do Curitiba. Jogadores que ainda podem estrear, lembrando que as inscrições no Catarinense vão até o dia 30, então as equipes ainda que querem se modificar. Então esperamos o Avaí mesmo assim, buscando vitória lá em Rio do Sul, para jogar na ressacada o jogo final do mata-mata. Rapidinho, Emerson. O Luciano falou pra gente lá do Alfredão, tal, o público tá comparecendo. Ano passado o público deu show lá em Rio do Sul, né? Tá comparecendo sim, Mancha. E eu tô até buscando aqui a última informação. Foram 3.741 pessoas que foram no estádio Alfredo João Crick naquele jogo contra o Joinville. Enfim, é que eu gostaria de falar um pouco dessa questão da estrutura. Para você ter uma ideia, a imprensa de Joinville veio... Eu não vi reclamação, pelo menos, mas eu imaginava que teríamos problemas. Só uma cabine ficou disponível, só uma, para a imprensa catarinense, e foi para quem enviou primeiro a notificação para o assessor de imprensa, que é o Matão, lá em Rio do Sul. Eu fico imaginando que contra o Avaí, a imprensa da capital também forte, no mata-mata a gente vai ter dificuldades, porque o Santa, ele subiu de patamar, pelo 2º ano consecutivo disputando esta Série A, reformou o gramado todo do estádio Alfredo João Crick, um baita gramado atendendo às exigências da federação, padrão CBF, FIFA e tal, mas não mexeu na estrutura. Tá difícil lá para fazer um jogo, não tá fácil. E os torcedores do Avaí que vão até lá, nesse final de semana, menos de 400 ingressos. Sabe, é uma estrutura ainda limitada. No Alfredo se falou já no ano passado em ampliação, mas a gente sabe que depende de grana, de recursos do governo municipal, estadual e federal. Enfim, não houve um encaixe ainda nesse sentido. Mas o Santa tem que pensar seriamente, com cuidado, com carinho, nessa estrutura de exposição para a imprensa catarinense. Legal. Hora do momento Futsal Sicredi aqui no programa, com a disputa para a vaga na Libertadores batendo na porta. O Jack Futsal se reapresentou com muitas novidades. É isso, Drica? Para a temporada, além do técnico Davi Mendonça, outros 6 reforços desembarcaram em Joinville. O Jack Futsal tem um mês até a estreia na Supercopa, competição que dá vaga para a Libertadores.
Prometo para vocês que é um time que vai correr muito, é um time que vai lutar muito, porque essa é a identidade do trabalho do Davi Mendonça. A gente vai chegar na Supercopa preparado, né? A gente vai correr muito, a gente vai lutar muito, essa é uma promessa que eu faço para vocês. E a identidade e a cara do Davi Mendonça já vai estar implantada. Além do treinador, que chega com um currículo extenso de conquistas como a Taça Brasil em 2025 e a Liga Kazakh em 2024, o Jack Futsal trouxe 6 novos jogadores, reformulando o elenco. Os alas Luizinho, Alves, Dieguinho e Rafael Remy, o fixo Pinheiro e o pivô Caio. Quem veio do exterior foi o mais experiente deles. Remy saiu do Braga, de Portugal, para o tricolor. Quando uma equipe tão grande como o Jack nos dá a oportunidade, o privilégio de fazer parte desse projeto ambicioso, é um privilégio para mim e foi muito fácil fazer essa escolha. Entre os mais jovens está o ala Luizinho, que foi indicado a melhor jogador jovem do mundo na temporada passada, quando defendeu o Corinthians. A ansiedade é para encontrar a torcida, agora a favor. Desde o momento ali que me anunciaram, eu já recebi muito carinho, agradecer a torcida também, mas ansioso para entrar a primeira vez em quadra aí, olhar para a arquibancada, ver isso aqui lotado, que eu já joguei contra, aqui eu sei como é, e se contra já foi bom, imagina a favor, né? Vai ser um melhor ainda, então ansioso, mas que a gente seja muito feliz, né? Uou, legal demais! Vamos com a parcial da nossa enquete antes do intervalo. Qual o gol mais bonito da quinta rodada, melhor dizendo, do Catarinense? O gol mais bonito será que foi do Avaí? Hashtag Avaí, hashtag Criciúma, hashtag Concorde. Matheus Streito do Concorde estava vencendo, segue na liderança com 47,1. Na segunda posição, o gol do Avaí, 41,2. E o gol do Tigre, 11,8% aí na preferência da galera. Um rápido intervalo e na sequência tem Paulistão aqui e Beach Soccer também no Clube da Bola. É rapidinho.